Sejam muito bem-vindos ao Vigi Talks. Todo mundo fala de pessoas, cultura, processos, mas como isso vira prática e, sobretudo, um ponto forte da marca no dia a dia da operação? Hoje a conversa é sobre esse desafio, é sobre como liderar negócios, muitas vezes técnicos, que dependem, acima de tudo, de gente. Para isso, eu recebo hoje a Fernanda Miritz, que participou da construção da Espaço Laser como gigante do mercado e hoje lidera a experiência na Livo, transformando atendimento em fidelidade, com escala. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Vigi Talks. Um super prazer receber você aqui com a gente. Sabe que eu estou super feliz. Primeiro, Paty, obrigada pelo convite. É sempre uma delícia poder contar um pouco da história, poder falar de cliente final, poder falar de processo, poder falar de cultura, poder falar de humanização em loja. Isso é exatamente o que eu gosto, é o que a gente vem fazendo há anos, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Fê. E é disso que a gente gosta de falar. Boa. Então, vou pedir para você começar. Conta um pouquinho aí da sua história, da sua jornada. Bom, meu nome é Fernanda Miritz, como você falou. Eu sou engenheira de alimentos de formação, virginiana, ex-atleta, então tudo que for padrão e disciplina é comigo mesmo. Então eu trabalho desde muito cedinho, muito novinha, fiz muita coisa na minha vida na área de varejo, o varejo sempre foi muito forte para mim, área comercial, área de vendas. Eu morei 10 anos fora do Brasil, eu morei na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Olha. Eu fiz faculdade no Brasil, terminei minha faculdade na França e acabei morando por lá. Sou casada há 27 anos com o Diego, que é meu parceiraço, amor da minha vida. Tivemos 2 filhos, eu tenho uma menina chamada Catarina, que tem 17, e tenho um menino chamado Caio, que tem 13. Então, a minha jornada no Brasil começou quando eu voltei desses 10 anos fora, que eu queria ter filho no Brasil, queria ter filho com a família, e a gente voltou. Quando eu voltei, eu trabalhei na Expand, que era, na época, uma líder de mercado de importação de vinho e distribuição de vinho no Brasil. Trabalhei lá um período e depois eu fui trabalhar com José Carlos Semenzato, que é um grande nome do mercado de franquia. Creio eu que ele foi um dos grandes nomes que iniciou o mercado de franquia no Brasil, na época com Microlins, entre outras empresas. Eu fui diretora de expansão do grupo SMZTO. Quando eu estive lá, eu era responsável por 13 marcas. Naquela época eu só fazia expansão, então a gente fazia expansão e eu entregava para alguém fazer toda a parte de operações do mesmo grupo. Quando foi em 2015, o Igor, que é um dos fundadores da Espaço Laser, procurou a SMZTO para fazer a Espaço Laser uma empresa franqueável. E a gente estudou o case e ficou apaixonado pelo case. Então a gente começa a fazer a expansão e montar a franqueadora. E daí para frente foi um sucesso tremendo, foi muito bacana. Eu iniciei, a gente tinha 30 e poucas lojas, eu saí da Espaço Laser com mais de 850 lojas em alguns países da América Latina. Então uma carreira muito bacana lá dentro e um crescimento de pessoas junto comigo, de time, de equipe, pessoas que começaram como fisioterapeuta e que hoje são diretoras nacionais, diretor nacional de vendas. Então assim, uma construção muito bonita da empresa que a gente teve assim, inúmeros momentos no caminho. Então, entrada de um fundo americano para trazer a organização da empresa em 2016. Então, a Caterton comprou um pedaço da empresa e a gente começa a organizar os dados da empresa, que era uma empresa familiar, começa a se organizar. Depois, toda a corrida para o IPO. Então, a gente teve Covid no caminho, super complicado, achava que ia morrer, super difícil de liderar vários franqueados, passar segurança para todo mundo, mesmo quando a gente mesmo não tinha segurança do que ia acontecer. Mas a gente passou super bem o Covid. E depois a gente foi até o IPO. Então teve muita coisa que aconteceu no caminho, a carreira foi super bacana, super sólida, uma história super bonita. Fizemos o IPO em 2021 e depois do IPO ainda fiquei 3 anos na companhia. Uma mudança enorme, mudança de cultura muito forte, porque você sai de uma cultura de fundador, aquele fundador que está lá todo dia e de repente ele vai para o board e vira o presidente do board, o outro fundador vai para o board também e você começa a ter mais executivos de mercado entrando na empresa e isso não tem, é impossível você não ter uma mudança de cultura, que é positiva também. Então acho que tem uma outra fase sendo desenhada. E eu fiquei mais 3 anos. Final de 2024 se encerra meu ciclo na Espaço Laser, eu saí em dezembro de 2024. 2025 eu tirei aí 3 meses para ficar com a família, que fazia algum tempo que eu não ficava muito com os meus filhos. E veio esse novo desafio. Em março eu começo a conversar com o proprietário hoje da Livo, que é o Jaime Oriol, um espanhol que daqui a pouco eu conto como que é a história dele, e eu inicio a minha jornada na Livo.
Então, assim, uma empresa linda, cheia de propósito, começando tudo de novo, sabe aquela sensação de tem tudo pela frente para ser feito. Então, eu estou muito feliz de estar lá para poder desbravar esse mercado que é lindíssimo, que é o mercado de ótica, o mercado de saúde ocular, dar acesso às pessoas à saúde. Então, isso é muito bacana. Nossa, Fê. É Com muita 32 coisa. anos de idade, você já fez tudo isso. 32. Caraca. Adoraria. Por isso que você me contou que começou com 12 e agora eu entendi. É sobre isso. A gente não fala idade, mas a gente conta a jornada e fica até com medo, né? Inspiradora. Ai, muito, obrigada. muito bacana. Parabéns, Fê. Foi muito bom mesmo. Olha, é tanta coisa bacana, mas eu vou pensar aqui uma parte disso para a gente conversar. Daqui a pouquinho eu quero ouvir mais sobre a história da Livo, que eu acho que é uma história muito bacana, muito relevante. Mas voltando aí para a tua experiência na Espaço Laser, que foi incrível, né? De centenas de lojas, de centenas de pontos da Espaço Laser. Eu fico me perguntando como é que se faz isso. Como é que é essa cultura de atendimento de algo que é tão específico e que a gente precisa ter muita confiança para a gente estar num lugar como esse, né? Como cliente, eu Com digo. certeza. E como é que vocês fizeram para fazer essa expansão de São Paulo ao Nordeste? Isso eu queria saber o que tem aí de cultura, de eixo fundamental para que isso se sustente. Eu diria que a minha vida inteira eu sou uma pessoa de capacitação, treinamento, desenvolvimento de pessoas. A Espaço Laser é uma empresa muito técnica, você tem toda a razão. É um procedimento que no início da vida da Espaço Laser as pessoas não tinham a menor ideia, achavam, mas isso não vai trazer uma doença, isso não vai queimar minha pele, não vai furar minha pele. Então é uma insegurança do consumidor. E como que você consegue tirar a insegurança do consumidor? Com técnica, com capacitação, com pessoas bem preparadas para esse atendimento. Então, uma das minhas funções na Espaço Laser, que ficava embaixo do meu escopo de trabalho, era toda a equipe de treinamento. A gente desenvolveu uma universidade do laser lá, que é liderada, até hoje é liderada pela Carol, que é maravilhosa, Carolina Cury. Ela é um espetáculo, uma fisioterapeuta extremamente bem formada e que conhece muito tecnicamente. E com todo o apoio do Igor Moura, que é um médico e que conhece tudo também de depilação. Então ali a gente desenhou uma universidade, os colaboradores que fazem o procedimento em si passavam 21 dias úteis dentro da universidade antes de atender qualquer cliente. Nós tínhamos várias etapas de prova para esses colaboradores nessa fase de desenvolvimento, e quando eles não passavam nessas provas, a gente já falava para o franqueado, não vai dar certo, estamos devolvendo o colaborador, precisamos de uma outra pessoa melhor capacitada, porque para Espaço Laser nunca foi uma pauta você não ter uma capacitação muito bem feita. E aí é que mora a grande segurança e a grande padronização de entrega, tanto lá de Porto Alegre até norte e nordeste do Brasil e fora do Brasil também. Então, capacitação, para mim, liderança e capacitação é o que faz com que a gente tenha um time muito forte e que trabalhe com propósito. Propósito, você vai me ouvir falar essa palavra inúmeras vezes aqui, porque a minha vida ela é de propósito para tudo que eu faço. E quando você está formando uma empresa e formando uma equipe, você precisa que essas pessoas tenham um propósito no que elas estão fazendo. Ninguém acorda de manhã para fazer um mau dia de trabalho. As pessoas só estão esperando que a gente dê o propósito adequado para que elas estejam ali. E esse era o nosso papel. Então, a gente capacita o tempo inteiro e isso eu faço também na Livo. Então, a área de treinamento também está embaixo do meu guarda-chuva. Eu também toco a área de treinamento junto com o Gustavo, que tecnicamente, eu dou muita sorte, na verdade. Eu tive a Carol Cury lá no Espaço Laser e eu tenho o Gustavo Menino, que é o sobrenome dele, que toca a área de capacitação comigo lá dentro da Livo. E esse é o melhor momento para o desenvolvimento dessa equipe, levar essa segurança para o consumidor. Então, padronização é fundamental. Ô Fê, te ouvindo, né, eu fico me perguntando assim, nessa questão do propósito, a seleção do franqueado, ela também é um ponto-chave. Sem dúvida. Como é que vocês fazem isso, né? Como é que é colocar, e eu acho, de certa forma, semelhante quando a gente fala da Espaço Laser e da Ivo, porque a gente está em dois territórios
que são extremamente técnicos, que o Verdade. cliente não domina nada Verdade. e que ele está nas mãos de vocês. E Exatamente. como é que é a escolha do franqueado? Como é que você faz com que eles também estejam cheios de propósitos, de humanização? Eu estava até conversando um pouquinho antes da gente começar aqui, falando um pouco sobre responsabilidade na expansão. A expansão de franquias no Brasil, ela precisa ser muito responsável, porque a gente tem um povo, um povo que tem uma veia empreendedora muito forte. O brasileiro gosta de empreender. Ele é doido para fazer o dele, mas ele precisa de liderança e de orientação. E estar no lugar certo, com a marca certa, com o produto certo. E o produto certo não é o produto que eu gosto. Não é porque eu gosto de sapato que eu vou ter uma marca de sapato. Não é porque eu gosto de depilação que eu vou ter uma marca de depilação. Eu tenho que gostar do negócio, eu tenho que gostar das pessoas, eu tenho que gostar de desenvolver pessoas, eu tenho que gostar de atender o público. Eu tenho que ter capacidade técnica de fazer uma gestão de um DRE. Eu tenho que ter capacidade financeira para poder sustentar esse negócio até que ele atinja o seu ponto de equilíbrio, até que ele comece a realmente dar lucro e devolver o seu investimento inicial. Eu tenho que ter uma preparação para isso. Então, a célula de expansão ela tem que ser muito responsável. Eu tenho uma pessoa que trabalha hoje comigo na Livo, que é a Fernanda, que é maravilhosa. Ela trabalhou comigo na SMZTO antes e hoje trabalha comigo na Livo. E essa seleção do franqueado é muito honesta e transparente. O franqueado que entra a trabalhar comigo, ele sabe que vai ser duro, ele sabe que ele vai trabalhar muito mais do que ele trabalhava quando ele era CLT de qualquer lugar. Ele sabe que eu vou cobrar a presença dele dentro de loja, porque até que você construa um time que você pode sair de férias tranquilo, você precisa construir esse time, você precisa estar presente. Ele sabe que eu vou cobrar processos dele e ele sabe que ele pode cobrar de mim também. Então, a nossa conversa ela é muito transparente, muito simples e muito verdadeira. Ele sabe quanto ele vai investir, ele sabe qual é a possibilidade de retorno. Então, tudo isso faz com que a gente consiga, nesse processo de conhecimento do franqueado e do franqueado nos conhecer, nós nos aprovarmos. Porque não sou só eu que aprovo o franqueado. O franqueado me aprova também. Claro. Porque esse relacionamento é um relacionamento de 5 anos, no mínimo. Então, é um casamento que você está fazendo e que você vai falar com aquela pessoa todos os dias. E aquela pessoa tem que te conhecer também. Então, é um processo muito responsável e isso eu levo para mim desde que eu entrei no mundo de franquias e de expansão. Porque o dinheiro terceiro, ele tem que ser muito cuidado. Às vezes é um sonho da pessoa, a pessoa chega lá com uma rescisão de 30 anos de uma empresa que ele trabalhou e ele põe a rescisão dele inteira em cima da mesa. Fala, eu quero ser dono do meu negócio. Você precisa ter segurança que ele está preparado para aquele passo, para que ele não se frustre, para que ele não perca toda a economia de uma vida. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto fundamental para uma boa expansão. Muito bom. Conta então um pouco para a gente agora da Livo. Vou contar. Livo. Eu vou começar antes da Livo. Hoje a Livo, o dono da Livo se chama Jaime Oriol. Ele é um espanhol que trabalhou no mercado financeiro e M&A a vida inteira lá em Madrid. A família dele é toda do mercado financeiro. Ele foi fazer uma faculdade nos Estados Unidos, ele foi fazer o Wharton nos Estados Unidos e fez voltada para saúde, a faculdade que ele fez. Quando ele terminou a faculdade, ele tinha um sonho que era desenvolver um mercado de distribuição de lente de contato online e ele escolheu um país para fazer isso. Ele foi para a Colômbia, imagine a família. Espanhol, foi para os Estados Unidos e de repente fala para a família, eu vou para a Colômbia para abrir um negócio de distribuição de lente de contato online. Todo mundo falou, mas como assim? E ele foi por quê? Porque ele já tinha propósito aí. Porque ele sabia que na Colômbia não existia acesso às pessoas a lente de contato, só podia ser vendido através de médico, ele queria quebrar essa barreira, ele foi. E foi um sucesso, apesar das dificuldades burocráticas do local, foi um sucesso. Ele foi um grande líder de mercado lá, acabou expandindo para a Argentina, para o Chile, entre outros países, México, e queria entrar no Brasil. Para entrar no Brasil, ele pesquisou uma empresa, porque ele já vinha desse mercado de M&A, já conhecia muito fusões e aquisições de empresas, e ele comprou uma empresa aqui no Brasil chamada New Lens, que foi fundada por dois irmãos e um primo. Comprou a New Lens, que já era um grande líder de mercado aqui. Comprou e entrou no Brasil. Então ele tinha a Lentes Plus e a New Lens. 2 culturas diferentes, países diferentes, distribuições similares, mas tem que juntar todo mundo para pensar na mesma direção. Ele queria entrar no varejo. Mais um ponto para procurar uma empresa que já existia. E ele achou a Livo e se apaixonou pela Livo, pela história da Livo. A Livo foi fundada em 2012 pelo Caco, que fez um trabalho incrível, uma loja maravilhosa em Pinheiros, começou ali e já estava expandindo.
Entramos no varejo. Então, hoje a gente tem 3 empresas que estão virando uma só, porque agora tudo é livro, e a gente tem essa dificuldade não, mas esse desafio que é juntar essas 3 culturas que a gente vem fazendo com bastante cuidado e bastante maestria. Então, hoje a gente é a Livro, distribui não só lentes de contato online, como a gente tem as lojas físicas, varejo crescendo, e eu vim para fazer crescer o retail, que é o varejo. Então, eu cheguei o ano passado, e o meu objetivo é o mundo. Meu objetivo é ter 500, 1.000, 2.000 lojas. Então, a minha intenção nos próximos anos é crescer a Livro, e dentro da Livro a gente tem o que a gente chama de One Stop Shop. O que é o One Stop Shop? A gente está vivendo um momento único na história de ótica no Brasil. O Brasil e a França são os únicos países do mundo que até pouco tempo atrás não se podia ter um serviço de optometria dentro de loja. Fernanda do céu, o que é optometria? Optometria é o profissional que cuida do exame de vista, de fazer a refração para saber qual é o grau que a pessoa tem que usar no óculos. No Brasil, esse mercado era super restrito ao oftalmologista. E agora, desde março para cá, esse mercado está se abrindo para a optometria. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai num oftalmologista nos Estados Unidos, se você quer fazer um exame de refração, o próprio oftalmo fala, não, mas eu não faço isso há mais de 20 anos. Isso quem faz é o optometrista em loja. E que é o que a gente está começando a desbravar no Brasil. Então é um momento muito importante, único, que a gente consegue fazer com que o cliente possa fazer a sua refração na hora, sair com a receita na mão e decidir o que ele quer fazer com aquela receita. Se ele quer sair da nossa loja e comprar em outro lugar, se ele quer comprar com a gente, se ele quer simplesmente ir embora, para a gente está ótimo. O que a gente quer é que mais pessoas façam exame de vista. Por quê? Você sabia que 35% da população brasileira nunca fez um exame de vista? Não. 35%. 80% da nossa educação é feita através dos olhos. Então a gente tem muita criança que às vezes é dada como, ela é difícil, não aprende. Na verdade, ela não está nem enxergando o quadro negro da professora, ele não consegue nem entender o que a professora está falando. Então, esse é um propósito muito grande da empresa, que a gente está aqui desenvolvendo várias ações sociais para poder levar acesso a essas crianças, para poder dar óculos para essas crianças, levando o optometrista para fazer esse trabalho, porque a gente entende que o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, hoje o cliente vai na nossa loja, faz um exame, entende a refração, passa na loja, tem todo um processo super bacana de aquisição integrado, todo tecnológico, a gente empodera o cliente na escolha, a gente explica as diferenças das lentes, que esse é um mercado difícil de entender. Você falou lá no começo, ótica e depilação, poxa, é inseguro para o cliente, porque não é um ambiente que ele domina. Diferente de uma roupa que você vai numa loja, você conhece o que você quer de tecido, você conhece o que você quer de sapato, mas a lente, você pega uma lente oftálmica na mão, que é essa lente que a gente usa no óculos de grau, qual a diferença entre uma e outra? Por que uma custa 1.000 e a outra custa 15.000? Porque as diferenças são essas. Como que eu fico na mão do vendedor? Então, qual que é o nosso papel? Empoderar o nosso vendedor para que ele explique para o cliente, dentro de um processo que a gente desenvolveu chamado LivoLab, que é dentro do nosso tablet, na jornada que o consumidor vai entendendo por que ele tem que comprar uma lente mais fina, uma lente mais grossa, quais os tratamentos que ele tem que comprar, por quê? Porque a gente quer que ele compre sabendo o que ele está comprando. Então é um processo muito diferente das óticas comuns e é muito legal para o cliente esse entendimento. E toca muito na autoestima do cliente, né? Isso que eu estou pensando. Então, além da gente não conhecer, não ter o domínio, é intangível, você só sabe depois de ter a experiência, é difícil, claro, vai muito por recomendação, mas sem ser dessa maneira, é bem intangível. E, bom, é isso, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Como é que é fazer essa jornada que você falou, é LivoLab? Uhum. Com um time de atendimento, porque quando a gente vai a um profissional que ele fundou a ótica, que ele é técnico e que ele virou um homem de negócios, mas ele vem de uma trajetória técnica, ele tem todo um passo a passo, né? Que eu acho que te mostra essas diferenças, porque a diferença de uma de 5.000 para uma de 15.000 e consegue mais tangibilizar isso. Como é que você ensina um atendente a fazer isso? Primeiro de tudo, de novo, eu vou cair na mesma coisa que eu fiz na Espaço Laser. A gente tem uma equipe de capacitação muito forte, muito forte. O Gustavo é um optometrista,
Ele já está nesse mercado há mais de 25 anos. Embaixo dele tem outras pessoas que também têm essa formação, que também estão no mercado óptico há muito tempo. E quando a gente faz a capacitação do nosso time, a gente ensina muito. A gente prepara aquele vendedor para que ele possa ser um bom replicador dentro de loja. Então, é muito estudo. Eu mesma, quando eu entrei na Livo em junho, falei, meu Deus, eu nunca vou aprender tudo que eu tenho que aprender aqui. Minha filha usa óculos desde quando ela tinha 7 anos e eu não tenho ideia dessas diferenças. Hoje eu me sinto muito mais capacitada, eu me sinto muito mais forte para fazer os meus argumentos para o vendedor. Então, a capacitação é o melhor caminho para que a gente possa ensinar o consumidor lá no ponto de venda. O Livolab facilita, mas obviamente o interlocutor é o meu vendedor, que é extremamente bem capacitado antes de começar o atendimento em loja. Então, esse é o caminho sempre. Vou fazer um gancho aqui, porque na VID nós somos apaixonados por essa questão do atendimento, da experiência do cliente ali na ponta, né? E a gente está falando de um segmento que tem uma questão muito técnica, mas que tem uma questão também de muita humanização. Sem dúvida. Quando você pensa nessa expansão que você veio para fazer, para trazer para o varejo, uma marca que tem toda uma origem digital, né? Como é que você trabalha, como é que você garante, ou como é que você, inclusive, detecta essas sutilezas de quando também teve o treinamento, teve a seleção, mas está saindo da linha, né? Do que a marca realmente projetou para ser ali o passo a passo e para fazer uma venda humanizada e que traga depois a fidelização, o retorno àquela loja. Você sabe que você tem toda a razão quando você fala de humanização. Bom, o Jaime acabou de voltar da NRF e a única coisa que se falou na NRF foi de experiência em loja. O que é fundamental ao meu ver. A gente pode ter toda a tecnologia do planeta ao nosso favor, mas a humanização e a experiência em loja é fundamental para que esse consumidor não só queira estar lá dentro, mas que a gente facilite essa jornada de compra dele. Então, hoje, quando você entra na Livo, primeiro, nós estamos nesse momento fazendo um novo layout de loja. Daqui a pouco vai ter uma loja novinha nossa, com um novo layout, com experiência do consumidor lá dentro, para justamente trazer isso cada vez mais próximo. Mas o nosso negócio, ele é uma venda muito consultiva, no nosso caso. Não é uma venda que o cliente entra, ele escolhe a armação, ele sozinho escolhe a lente e ele vai embora. Não. É uma venda que dura em torno de 30 a 40 minutos. Então você tem que ter um lugar adequado para ele sentar. Você tem que ter as ferramentas, então as espessuras de lente estão na nossa mão para a gente mostrar as diferenças. A gente mostra os diferentes tipos de tratamento naquela lente para que o consumidor consiga entender. Porque eu posso falar para você que a lente do seu óculos, ela é anti-risco, ela é anti-UV, ela é anti-age. Mas como você enxerga isso? Então a gente tem vários equipamentos que mostram isso para o consumidor para que ele se sinta seguro que aquela lente realmente tem tudo aquilo, todos os atributos que eu estou dizendo. Isso tudo é treinamento mais uma vez. Não só treinamento, mas é uma capacitação contínua. Ele recebe um treinamento antes, ele recebe um treinamento contínuo e a gente tem uma equipe no varejo que visita a loja o tempo inteiro, justamente para se assegurar que aquele time está fazendo aquilo que a gente combinou e que a gente treinou tanto. E que a gente possa, às vezes, pode fazer um ajuste, melhorar uma abordagem, melhorar uma explicação. Então, tudo isso a gente está muito atento com essa equipe para ter certeza que isso está sendo feito conforme as diretrizes da marca. Fê, é fascinante. Tenho vontade de saber muito mais. Só que a gente vai indo aqui para o nosso fechamento. Tá bom. E para a gente fechar, eu queria que você contasse que tipo de dados mesmo, que tipo de informações vocês coletam, né, de lojas para entender melhor essa experiência, como é que é o atendimento ali. E como esses dados transformam a realidade dentro da companhia, nas mãos de um COO, como é que você lida com isso? Dados é uma coisa que a Livo tem tantos, é tão rico que nem nas outras empresas que eu trabalhei eu tinha tantos dados de forma tão organizada. O Livolab que eu falei, ele é um sistema interno nosso,
e que nós coletamos todos os dados de loja e a gente leva tudo para o mesmo lugar, para essa nuvem, e a gente organiza esse data lake para poder ter todos os nossos dados no LivoLab. Então, hoje, a gestão da Livo, ela está na mão do franqueado, na mão do vendedor, na mão do gestor, na minha mão e na mão do CEO. E na mão de todos os nossos colaboradores. Significa o quê? Todos nós. Então, por exemplo, eu sei quantas pessoas passaram na frente da minha loja, eu sei quantas pessoas entraram, eu sei quantas pessoas eu converti a kit médio, qual é o número de peças por atendimento, qual é o mix de vendas que ele comprou. Eu consigo, de manhã, é o meu café da manhã, eu chamo de snapshot. É o meu café da manhã. Na hora que eu abro o meu snapshot, já está lá. Todos os gráficos e os principais dados do varejo já estão na minha mão. Consequentemente, eu consigo abordar a minha equipe para que a gente faça um plano de ação de alguma loja que não esteja performando como a gente imaginava. Por que não está performando? Então, hoje a gente tem muito dado do cliente, muito dado de CRM. O nosso CRM é muito rico. Tem uma pessoa excelente que chama André, que trabalha com a gente no CRM, que é brilhante na interação com o cliente. Então, por exemplo, quando você compra conosco, a gente interage com você o tempo inteiro. Você vai recebendo informação da gente. Sua lente a gente pegou a sua lente, ela já está em processo no laboratório, porque o laboratório é nosso. A gente corta a sua lente e a gente leva até você muitas vezes no mesmo dia. Se você compra um óculos de manhã, que a gente chama de visão simples, que é o óculos com a lente com o mesmo grau, de manhã, à tarde eu te entrego aquele óculos, pronto. E a gente vai avisando o consumidor. Sua lente já está em andamento no corte, sua lente já cortou, entrou na máquina, saiu, está pronta, está sendo despachada, você já pode pegar na loja. Toda essa interação é o nosso CRM que faz e é muito legal, porque o consumidor se sente seguro que o processo está caminhando e que o produto já vai chegar até ele. Então a gente tem muitos dados que nos ajudam a interagir bem com o consumidor para que ele fique feliz com a marca e, obviamente, NPS, a gente coleta, a gente conversa muito com ele no pós-venda e a gente fideliza muito esse cliente. Então é muito bacana a parte de dados da empresa, é bem organizada. Eu estou bem surpresa, quando eu entrei, uma das coisas que mais me surpreendeu foi a parte de dados. Muito bom, maravilha. É isso aí. Excelente bate-papo aqui, Fê. Muito bom. Super obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Que eu posso dizer, pessoal, que eu tô com muita vontade de ir lá na Livo para fazer uns óculos novos para mim. Então, muito legal. Obrigada por Você ter é a nossa vindo, convidada. Fê. Estarei Estamos lá. te esperando lá. Muito Muito obrigada bom. a todo mundo. Valeu. Valeu. Pessoal, até a próxima. Nos acompanhem por aí. Tchau, tchau.